Depois do grande sucesso de Robocop Policial do Futuro, dirigido pelo malucaço holandês Paul Verhoeven, Hollywood não tardou em planejar uma sequência do filme. Nessa época, o Frank Miller havia se transformado no Midas dos quadrinhos norte-americanos por conta de sucessos como Ronin, Demolidor e essa obra-prima aqui, esse clássico Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Frank Miller sonhava em trabalhar com o cinema e o convite para entrar nessa área veio com o produtor John Davison, que convidou ele para roteirizar Robocop 2. Mas o ingênuo Frank Miller achava que ele teria o controle total de seu texto. Ledo engano, Robocop 2 foi um fiasco de público e crítica e os produtores disseram que o texto do Frank Miller era impossível de ser filmado na época. Imagine vocês que a coisa era pesada mesmo, porque o primeiro Robocop tinha cenas de violência a dar com pau e com certeza havia sido muito difícil de ser filmado. O tal roteiro saiu com pouquíssimas ideias que o Frank Miller havia escrito e esse roteiro completo tinha se tornado uma lenda urbana entre os fãs do quadrinista, mas mesmo depois de ter terminado o seu trabalho como roteirista, ele ficou lá no set para aprender um pouco mais sobre a arte do cinema. E em 1993, cogitando a possibilidade de uma vaguinha como diretor de cinema, o Frank Miller decide fazer o roteiro de Robocop 3. E tem gente que não aprende com os erros mesmo. Persistente como só Frank Miller ele tentou levar as ideias que não foram aceitas em Robocop 2 para Robocop 3. E aí, adivinhem vocês, limaram novamente o roteiro dele e pior, ao invés de colocar ele como roteirista, colocaram ele apenas como coautor. E para você que não assistiu, sim, Robocop 3 é uma merda, um filme horroroso de se assistir. Numa entrevista para ABC Club, o Miller comentou o seguinte, eu vou ler para vocês, abre aspas: trabalhando com os dois filmes, aprendi a mesma lição. Não seja roteirista. O diretor tem o poder. O roteiro é o hidratante e tem uma fila de cachorros no quarteirão esperando por ele. Mas os aguardadíssimos roteiros originais saíram em forma de quadrinhos. O primeiro foi pela Avatar Press e o Frank Miller ele cuidou apenas de alguns detalhes, deixando para Steve Grant cuidar do todo do projeto. E aí a gente pode perceber que sim, era um projeto, o filme seria um projeto infilmável, o roteiro seria um projeto infilmável e os produtores estavam realmente certos em limar, pelo menos naquela época, em limar o roteiro do Frank Miller. O segundo foi Robocop Last Stand, trazido pela Boom Studios e novamente a dobradinha Grant e Miller se formou. Aqui, diferentemente do filme, não existe aquela galhofada toda, não existem aqueles coadjuvantes completamente desnecessários e o Robocop não voa. A coisa aqui é séria e violenta, como só o Frank Miller poderia fazer. De um modo geral, essas duas experiências do Frank Miller, juntamente com sua direção, ele conseguiu dirigir um filme que foi o The Spirit, o filme, pessimamente, aliás, dirigido, mostra uma coisa, que o Frank Miller deve continuar com papel e caneta na mão, desenhando os quadrinhos, roteirizando quadrinhos, porque o cinema realmente não é a praia dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço para vocês, continuem acessando www.cinemapipoca.info. Falou!